Olá, meus queridos. Eu estou numa série que fala sobre as batalhas, as guerras que enfrentamos. E hoje eu quero falar sobre uma guerra que todo cristão enfrenta, que é a guerra do espírito contra a carne. Em Gálatas 5, 16 e 17, descreve bem essa luta e diz assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero fazer aqui 3 observações sobre essa luta que nós enfrentamos. A primeira é que o espírito se opõe à carne. Aqui a palavra nos fala sobre o Espírito Santo de Deus. Quando nós nos abrimos, quando nós abrimos o nosso coração para o sacrifício de Jesus e cremos no seu sacrifício, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então aqui é a guerra do Espírito Santo que habita em nós contra a nossa carne, o nosso físico que é pecaminoso, A nossa carne é pecaminosa, o nosso físico, a matéria é pecaminosa. Por quê? A palavra nos explica claramente que quando Adão e Eva caíram, depois todos os seus descendentes vieram com essa natureza decaída. Então a nossa carne, a nossa tendência é para o mal. Mas quando nós encontramos a Jesus e Jesus restaura a nossa vida, primeiro o Espírito, que é vivificado através da presença do Espírito que passa a habitar no nosso espírito, a gente então enfrenta uma guerra, porque o Espírito Santo que habita no nosso espírito se opõe à nossa carne. O Espírito Santo é santo, ele é justo, ele é reto, Ele é o próprio Deus nos nossos corações, é Jesus habitando em nós. Então ele é perfeito. Agora a nossa carne tem uma inclinação para o mal. Então existe essa luta. Agora nós temos que, diante dessa luta, fazer uma escolha. Que lado nós vamos querer alimentar? Que lado nós vamos querer fortalecer? Porque aqui deixa claramente que se nós andarmos no Espírito, não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Ou seja, se nós alimentarmos o nosso Espírito, se nós buscarmos a Deus, se nós entrarmos na esfera do Espírito Santo, e como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, com espírito de louvor no nosso coração. Segundo lugar, com declarações da palavra de vida, palavra da verdade, porque a palavra tem poder e ela traz à existência as coisas que não são como se fossem. Então, quando você declara a palavra, quando você declara as verdades de Deus escrito na Bíblia, você traz vida para você e você se enche do Espírito Santo. Então, tendo um espírito de louvor, declarando a palavra, tendo um espírito de gratidão, dando graças a Deus de tudo aquilo por tudo aquilo que Deus te dá, por tudo aquilo que Deus nos dá. Nós temos que ter um espírito de gratidão e, por último lugar, tendo os nossos relacionamentos em sujeição ao Senhor. Ou seja, vivendo os papéis relacionais, Você como esposa, como mãe, como filha, como serva, como empregada de alguém ou como chefe de alguém, vivendo essas relações sociais de acordo com a vontade de Deus. Então é assim que a gente fortalece o Espírito, se enchendo do Espírito Santo. Como eu falei, com espírito de louvor, com proclamação da palavra, declarações da palavra, com espírito de gratidão e relacionamentos em sujeição. Assim a gente alimenta o Espírito e o Espírito se torna forte em nós. Andai no Espírito e jamais cumprireis, Jamais, é impossível, se você estiver na esfera do Espírito Santo, é impossível você cumprir, a concupiscência da carne. E aqui quando fala sobre concupiscência da carne, esse termo é epitomia,
que significa o amor de paixões, né? A inclinação para as paixões da carne. E se nós andarmos na esfera do Espírito Santo, nós jamais vamos andar nas paixões ilícitas da carne. Não é? A gente não vai, a gente tem uma escolha, e se nós escolhemos um lado, a gente não vive no outro. Né? São duas esferas completamente diferentes. Eu quero te dar um exemplo, por exemplo, quando você entra num quarto, que ele está totalmente escuro, você acende a luz, as trevas vão embora, não tem como ficar ali luz e trevas. E assim é também a nossa escolha diante dessa luta, não é? Ou o espírito ou a carne, porque elas se opõem entre si. O espírito é luz e a carne são trevas, não é? Portanto, nós precisamos nos encher da luz para dissipar todas as trevas da nossa vida. Amém? A carne, ela tem que ser vencida. E as obras da carne, quais são? Lá em Gálatas 5:19-21, fala sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Essas três obras da carne estão ligadas a relacionamento sexual. Prostituição, impureza e lascívia. Depois fala sobre idolatria e feitiçarias. São duas obras que estão ligadas à adoração. Depois tem inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, todos relacionados a relacionamentos com o seu próximo. Bebedices e glutonaria, fala de domínio próprio, não se exceder na bebida nem na comida. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a gente, conhecendo essas obras da carne que fala lá em Gálatas, não é? Eu não quero entrar e nem pormenorizar essas obras, não vou descrevê-las, não vou entrar nesse assunto, porque é para uma outra hora um estudo bem específico. Mas a obra da carne, ela não produz a vontade de Deus, porque a carne ela não está inclinada ao Espírito, né? E o Espírito cumpre a vontade de Deus, mas a carne ela tem uma inclinação para o mal, para o pecado. Para que a nossa carne esteja sujeita ao Espírito Santo de Deus, nós temos que subjugar a carne. O Espírito tem que nos dominar, né? Para que a carne seja subjugada e cumpra então a vontade do Espírito Santo que vive em nós, né? E aqui é muito claro essa disputa, né? Quando o Espírito vence e subjuga a sua carne, você agrada ao Senhor Deus, porque o Espírito Santo de Deus sabe qual é a vontade de Deus e o Espírito Santo vai te ajudar a andar segundo a vontade de Deus, né? Então que você possa subjugar a sua carne, que você possa fazer com que a sua carne seja enfraquecida diante da vontade do Espírito Santo na sua vida. E aqui fala que esses pecados aqui, Paulo diz, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é muito forte. E aqui às vezes a gente pode pensar que é uma contradição, porque a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, aqui está dizendo que se você pratica tais obras, você não vai herdar o reino dos céus. E por outro lado, também a palavra de Deus diz que a graça de Jesus é que te leva à salvação. Isso parece contraditório, mas não é. Porque uma vez que a graça de Jesus é manifesta na sua vida, a graça é o quê? É o sacrifício de Jesus, né? O dom de Deus dado por você através do sacrifício de Jesus, perdoando os seus pecados sem que você nada tenha que fazer. Jesus paga os seus pecados por você. Isso é graça, isso é um favor que você não merece, mas
É um presente que Deus te entrega, a sua salvação. Só que essa graça te dá poder para subjugar, para vencer os pecados na sua vida. A graça de Deus, ela te empodera para que você diga não à sua carne. Então, se você conhece a graça, se a graça de Deus operou em sua vida, você é capaz de dizer não a esses pecados. Você pode cair em alguma área, mas aquilo não pode ser o seu estilo de vida. Lá em 1 João 3, 5 e 6 diz assim: sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, quer dizer, Jesus, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, permanece em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, eu quero dizer uma coisa para você, talvez se você esteja enfrentando alguma área de dificuldade, sei lá, talvez é na área sexual, de impureza, às vezes no seu relacionamento, com ciúmes, com iras, com discórdias, com dissensões, às vezes você está enfrentando dificuldade com bebedices, ou seja, uma compulsão na sua vida. Você está enfrentando uma luta, mas que você tem que entender que a graça de Jesus te dá poder para que você seja liberto. Mas não caminhe nesses pecados voluntariamente como se eles não tivessem consequências. Porque se a graça de Deus não te alcançar para te libertar, talvez você ainda não tenha sido completamente livre e, portanto, ainda não recebeu, o presente de participar do reino de Deus. Então a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que espírito e carne, eles se opõem entre eles, né? São opostos. Segundo lugar, a carne tem que ser vencida. Em terceiro lugar, nós temos que andar no Espírito Santo. Andar fala sobre uma caminhada. E essa palavra aqui no original, ela fala que você tem que andar como numa linha reta, como a marcha de um soldado, né? E a marcha de um soldado, como é? Ele ouve a voz do seu comandante e ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas ele caminha rumo a um destino. Assim tem que ser o nosso caminhar no Espírito Santo. E em Gálatas 5, 22, 23 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, que nós possamos alimentar o Espírito para que ele seja forte, que sejamos cheios do Espírito para ter esse fruto, né? Esse fruto, e aqui fala de um fruto singular. Só que esse fruto, você pode imaginar o fruto como uma tangerina que tem vários gomos, né? Esse fruto do Espírito, ele produz várias facetas, não é? É como se fosse um arco-íris multicor. Cada cor é uma área. O amor, a alegria, a paz, tudo isso a gente passa a viver e é capaz de viver por causa da presença do Espírito Santo em nós e porque nós dizemos sim a Ele. Então, talvez você que esteja me ouvindo esteja passando por essa luta, e uma luta muito ferrenha, onde a sua carne quer te dominar para que você faça aquilo que não é do seu querer, mas porque o nosso querer, a nossa vontade é agradar o Senhor. Se não fosse assim, você não estaria ouvindo essa palavra. Você que está ouvindo essa palavra, você quer conhecer a Deus e a sua palavra para que você a cumpra, para que você cresça em fé, para que você agrade a Deus. Esse é o seu querer, mas tem uma força que é a sua natureza carnal, que às vezes se opõe para que você cumpra essa vontade. Mas saiba que tem uma força muito mais poderosa que a sua carne, mais poderosa do que aquele que está no mundo, que é o tentador, que vem para fazer com que você diga sim à carne e não ao espírito. Tem uma força que é poderosa em você, que vai ser capaz de te dar a vitória. Mas tem que se ter um posicionamento seu. Como diz aqui no texto que eu iniciei essa palavra, andai no Espírito. E eu quero terminar, não é, com esse item que é sobre andar no Espírito.
Isso é um imperativo, essa é uma ordem, esse é um desafio que eu e você recebemos de Deus. Vamos andar no seu Espírito para que o agrademos, para que tenhamos uma vida plena e próspera. Que Deus te abençoe, que o Senhor te encha com a presença poderosa do seu Espírito, para que nessa luta o Espírito vença a carne. Que Deus te abençoe. Here's my heart.